Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui também continuando as nossas entrevistas sobre o livro, né, o aprimoramento do ecossistema de saúde brasileiro. Hoje está comigo aqui. Ele não foi o autor de nenhum artigo, mas ele fez o prefácio, né? Ele falou sobre a obra como um todo, amparado na sua longa experiência. O meu queridíssimo, meu ídolo, que é o João Barroca. João Barroca, médico, gestor profissionalíssimo, fez gestão pública, fez gestão privada no Banco do Brasil também, um dos grandes pioneiros e idealizadores da saúde suplementar, contribuiu demais com a regulamentação desse setor, hoje tão pujante, com 52 milhões de vínculos. Meu caro Barroca, super obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Rogério, é um prazer. É um prazer estar aqui, é um prazer ouvir você. Sempre é um prazer conversar com você. Muitíssimo obrigado. Eu queria que você falasse um pouco, Barroca, da sua experiência, né? Assim, hoje você está toda essa sua vivência, né? Eu falei, você contribuiu com a criação da lei, contribuiu com o nascimento desse setor, mas quem que é o Barroca, né? Como é que o Barroca médico psiquiatra, acaba trilhando essa jornada até os dias de hoje, até recentemente, ainda estava na agência, trabalhando na agência, na regulação. Bom, Rogério, é uma trajetória meio surpreendente, digamos assim. Né? Eu fiz concurso, né, para o Banco do Brasil, eu ainda era estudante. Né? E entrei para o Banco do Brasil e fui trabalhar de noite e madrugada. Me formo como psiquiatra, faço a residência, depois faço a formação analítica. Estou trabalhando de noite no Banco do Brasil, que foi ótimo, né? Porque tira um pouco as frescuras de classe média. Né? Quer dizer, na hora que você começa a ter que procurar fechar os balanços de madrugada, você perde um pouco aquela. Não faço isso, não faço aquilo. Não, você vai enfrentar os problemas. Foi um aprendizado grande. Saí do banco, continuei com o consultório, fiz concurso para o antigo INAMPS, e o Rio de Janeiro estava dividido em 5 polos psiquiátricos, né? Cada área programática com um polo psiquiátrico, onde por um programa, inserido no programa de deshospitalização, da luta antimanicomial, né? Eu fui gestor, então, de Bangu, meio a contragosto. Né? Tinha uns leitos lá e um atendimento, a gente procurava melhorar o atendimento feito aos pacientes que chegavam, e que era a porta de entrada para a internação, das clínicas, inclusive. Esse trabalho deve ter dado um pouco certo, porque me chamaram para a vitrine, né? Quer dizer, para o Pinel. Então, eu fui diretor clínico do Pinel. Paralelamente a isso, a gente vai começando a olhar como a gestão de saúde, né, pode interferir e melhorar a assistência. Então, daí eu fui chamado para voltar para o Banco do Brasil, veja só, para voltar para o Banco do Brasil e começar o programa de saúde mental no Rio de Janeiro. Cortando razões. Acabei gerente daqui do Rio, fui para ser gerente em Brasília, não da saúde mental já, aí de tudo. Tá? Então, Na saio CACI, né? na Cassi. Banco do Brasil na parte da saúde e da assistência na Isso. CACI já. Na verdade, a gente foi um movimento que tornou a, a Caixa de Assistência independente. Antes tinha CNPJ, mas na verdade era um departamento do banco. Para virar uma instituição, ela tem que refeita a partilha de financiamento. A, Essa diretoria também passa a ser tanto de diretores eleitos quanto de indicados pelo banco. Enfim, e a Cassi nasce, ou vamos dizer, renasce, com esse novo layout, plano família, naquela época. Né? 0800, plano família, atendimento à distância.
Eu não sei muito bem como a gente sobreviveu a instalar um 0800 do tamanho que tem funcionário do Brasil, do Banco do Brasil, no Brasil todo. Então, tinha que fazer convênio com empresa de UTI aérea, tinha que olhar o pessoal como é que ia tratar no Acre, enfim. Também uma época que eu fiquei muito feliz de ter vivido, né? Mas acabou lá, mudou a diretoria. E nessa época, o Serra, através do ministro Zé Serra, através do chefe de gabinete Mercadante, para mim, total surpresa, porque eu não era filiado a partido nenhum, continuo não sendo, apesar que os meus amigos acham, hora que eu sou do PSDB, hora que eu sou do PT, entendeu? PSDB moribundo hoje, né? Mas enfim. Eu fui chamado porque, exatamente pela experiência no Banco do Brasil, o chefe de gabinete dele me chama e me entrega. Falou: olha, o ministro quer que você dê uma olhada nesse substitutivo que está no Senado já para para botar em votação. Eu falo: olha, mas eu posso escrever à vontade? Não, não tem problema nenhum. Pode escrever que ele vai ler. Eu escrevi, li, ele me chamou lá. E aí, daí a coisa vai. Fui o primeiro e único diretor do Departamento de Saúde Suplementar, do DESAS. Né? Vivi uma experiência que tem muito a ver com o livro, né? Dentro da mirada de esperança para dias melhores. Calmo nunca vai estar, mas pode melhorar bastante. Né? Que foi a Câmara de Saúde Suplementar em 1998, para a lei entrar em vigor no dia 1º de janeiro. Foi uma experiência única, porque a gente fechou todos os representantes do setor na Câmara de Saúde Suplementar durante uma semana, em reunião contínua. É muito interessante que no primeiro dia todo mundo falava para o microfone, ou seja, falava para dar os recados às bases, né, a quem devia explicação. Depois, as pessoas começavam a conversar lateralmente. E falar: pô, mas isso aqui tá ruim, não, mas isso aqui pode melhorar, não, isso aqui você pegou muito pesado, e por aí foi. A fatídica, né, emergência no plano ambulatorial de 12 horas, que era para ser 24, mas a negociação entre o representante do CFM, da Associação Paulista de Medicina, com as operadoras, acabou deixando só por 12. Era E não tinha, 0,24, né? é, Era e não, 0,24. e não tinha internação. Como é até hoje. Se internar, perde o direito. Mas a gente se viu aí engolfado a regulação se viu engolfada pela realidade, praticamente tornando o plano ambulatorial, em muitos lugares, uma figura de prateleira só, né? Que é uma pena. Mas, enfim, a minha trajetória, aí fui ser diretor da agência, aqui no Rio, né? Eu estava em Brasília, numa parte hotel, minha família é aqui. Então, quando eu fui comunicado que ia ser no Rio, o ministro até me gozou, falou: pô, pode ir, pode comemorar, você vai voltar para casa. E foi assim. E aí, no Rio, primeiros momentos da agência, a primeira diretoria, eu fiquei 4 anos. Né? E tive uma experiência muito interessante também, que foi um ano de diretoria colocada por um presidente vivendo um ano sob um outro presidente. Vamos dizer assim, foi um teste de modelo. Né? Como é que o modelo ia suportar esse impacto? A gente construiu uma ótima relação com o Ministério da Saúde. E aí foi isso. Saí do Ministério, e saí do Banco do Brasil, fiquei na agência, né, onde eu tive felizes anos, né, até agora, recentemente, saí de uma vez. Mas foi essa trajetória, uma trajetória é, é, curiosa, né, peculiar,
Enfim, fala, Deixa você eu ia te fazer uma falar. pergunta, muita de curiosidade, não tem nada a ver com o livro, não, mas estou falando da sua trajetória. Quando foi feita a lei, já existia a ideia da agência ou ela vem depois? Porque ela não é É, mencionada em nenhum momento na lei 9656, não, né? não, não. Rogério, digamos assim, dentro do arcabouço administrativo, jurídico do Fernando Henrique, do presidente Fernando Henrique, você tinha o Bresser Pereira com a estrutura que ele tenta implantar, e implanta parcialmente, de agências reguladoras e tinha até agências executivas, que não caminhou. Então, a ideia de uma agência reguladora pode dizer que existia, mas existia um gravíssimo conflito naquela época entre dois ministros que eram são e foram para mim muito importantes, o ministro José Serra e o ministro Pedro Malan, que assim eles discutiam entre si a figura, a visão de mundo econômica da área de saúde suplementar. É totalmente diferente. Né? E o ministro Malan, diga-se de passagem, sempre muito educado, lorde, né? Mas com as opiniões dele, e tudo isso afluía para o presidente Fernando Henrique. Então, em 98, na hora que se faz o substitutivo, o Ministério da Fazenda estava, através da SUSEP. Né? Mas tratava-se de colocar naquela primeira versão de lei o Ministério da Saúde como coprotagonista. E aí surge, né, a figura de um setor regulado por um leme que tinha duas mãos no leme. Uma puxava para lá, a outra puxava para cá. Exatamente. E aí a ideia da agência, que já era uma ideia, ela se materializa. Sim, mas a agência vai ficar onde? Vinculada ao Ministério da Saúde ou Essa, vinculada? essa é a outra pergunta que É, todo mundo me pergunta. Por que que a então. agência é no Rio? Lá, e no Rio ainda. Olha, digamos assim, uma curiosidade. Quer dizer, eu posso falar que não é nenhum segredo de Estado. Depois que se decidiu que a agência ia ficar na saúde, aonde que ela ia ficar? Né? O ministro Zé Serra tinha uma impressão de muita pressão política já na Anvisa. Então ele se movimenta para dizer assim, porra, não vamos botar aqui em Brasília, não, porque vai ficar do lado da Câmara e do Senado, vocês não vão fazer outra coisa. Então vamos botar em outro lugar. Aí eu falei para ele, vamos botar em São Paulo, né, ministro? Aí ele disse, não, São Paulo vamos dizer que fui eu, que votou por minha causa. Não quero São Paulo de jeito nenhum. E aí eu fiquei calado. Aí foi que ele falou, então é no Rio, porque tu vai ficar perto da ANP, que já tem uma estrutura e uma experiência de funcionamento, né? E vocês podem, aí sim, já vai ficar perto da SUSEP, vocês podem aí sim recomeçar e começar uma gestão setorial que começou praticamente do zero. Né? De fato, foi assim, entendeu? Não, se você pensar, não, foi uma coisa estratégica, né? Cadê uma Tal, estratégia? talvez tenha sido, mas o que eu passei foi isso que eu estou te dizendo. Né? Quer dizer, então, ela veio para o Rio por conta dessa decisão do ministro Zé Serra de não colocá-la em Brasília. Ele falou: eu não vou fazer outra coisa senão receber gente para falar da saúde suplementar, de plano de saúde, então eu não quero. Então, ele fez para o Rio um pouco, talvez, para mudar aí o polo de maior pressão. Então foi isso. Bacana. Você sabe, não sei se você se lembra, chegou a assistir, né, mas na minha sabatina eu fui sabatinado porque que a sede da ANS era no Rio, né? Eu falei, olha, eu acho que, pelo até onde eu sei, é uma determinação legislativa. Não, mas você vai mudar, né? Se você entrar, você vai mudar.
Eu acho que eu não consigo. É um É, debate é, muito interessante essa questão da é, sede da AMS. é, Hoje é no mundo, né? Hoje é online, é muito interessante. é. Mas, Tem uma Barroca, outra. é... oi, pois não, pode falar. Não, tem uma outra característica. Você quer falar? Diga lá. Não, só entrando aqui no nosso bate-papo sobre o livro, sobre o prefácio que você faz, você faz um alerta muito interessante, né, sobre a superficialidade dos debates públicos, né? Um excesso de certeza, uma ausência de escuta, né? Um cenário que acaba ameaçando a regulação técnica. Então, você traz até uma frase que eu achei fantástica, assim, são muitas vozes e pouca escuta, né? Como é que isso afeta a construção das normas regulatórias, que devem ser técnicas? Curiosamente, você escreve isso aqui há já um tempo, mas parece que foi ontem, né? Porque nós estamos vendo isso no dia de hoje, né? Não sei como é que é o seu É, sentimento. Eu queria que você explicasse, assim, quando você coloca no papel, esse seu sentimento, essa sua visão de mercado. eu também fui reler ontem o prefácio, né? Porque eu falei, meu Deus, será que eu falei alguma bobagem? Então, deixa eu voltar a me atualizar. Eu acho, Rogério, que as pessoas, ou o debate, devia partir sempre, se possível, de informações robustas. Tá? Debate sem informação é troca de opinião. Se eu não chego, não formulo uma proposta que tem início, meio, fim, que ataque efetivamente um problema, que coloque qual é o problema, o que, que eu espero de resultado, como é que eu vou medir esses resultados, ou seja, sempre que possível, né? E colocando claramente, como eu vi na formação da agência, opiniões, ou vamos dizer assim, bases econômicas diferentes. Né? À época, se achava que a regulação deveria ser só de solvência. Né? Só regula a solvência. E o resto, cada um monta um plano de referência, né? Que ninguém vai comprar, e, e aí cada operadora vende o que quiser. E essa opinião, estou falando lá de trás, né? Colidia francamente Queria com. melhorar o que já existia, né? Aperfeiçoar só o que já existia, mas não mudar Talvez dar um pouco mais de solidez, filtrar um pouco, fazer uma peneira nas instituições, mas sem mudar a entrega. Eu acho que isso. toda hora que a gente vai discutir isso, eu acho que de vez em quando falta um pouquinho, assim, o que vai melhorar para a saúde do cara que resolve, do cidadão que resolve comprar um plano de saúde? Né? O que é isso? Né? Como é que ele vai ser? Do jeito que está desenhado hoje, ele, as operadoras deveriam quase ser cogestoras de saúde. Então, vou só usar um exemplo. Grande amigo, foi diretor, o Januário Montoni foi diretor-presidente da agência, exatamente na minha diretoria, ele foi todo o tempo diretor da agência e depois foi ser secretário de saúde de São Paulo, onde ficou por um tempo. E eu ia lá de vez em quando para conversar com ele, e a gente conversava de que um percentual bastante expressivo da população que ele, como secretário de saúde, tinha que dar conta, também recebia atenção dos planos de saúde. Né? Então, como é que se faz o planejamento nessa hora? Como é que se responsabiliza? O que se e aí a gente entra no macro problema. O setor público enxerga o setor privado e vice-versa. Né? Quer dizer, há um embate em relação a isso,
muito presente e um monte de gente querendo que um continue de costas para o outro, ao invés de tentar construir um sistema brasileiro de saúde, né? Quer dizer, que entre aí o sistema suplementar, entre, né, o out of pocket, mesmo, ou seja, o pagamento à vista, quer dizer, que possa se enxergar esse todo como saúde, né? E aí essa discussão ainda não aconteceu, mesmo 25 anos depois, eu não vi acontecer. Estava falando dos dados, e você fala isso, né, na- quando você escreve lá no prefácio, né, um dos avanços da agência foi a sistematização dos dados, né, da agência. Ela avança realmente na base dos dados abertos, os painéis dinâmicos, né, que isso tem sido muito aproveitado, né, pela formulação de política do mercado. Mas você acredita que essa cultura da evidência, se bem que você acabou de falar sobre essa questão da ausência da cultura da evidência, né? Quer dizer, a gente senta, mas não discute os dados, não chega-se a um problema. Onde está a solução para isso, na sua visão? Como é que a gente avança nessas discussões que você coloca lá? Eu, eu, eu tenho a esperança, né? Eu acho que a gente é movido pela esperança, né? Se a gente imaginar hoje a base de dados que se tem disponível, que até empresas privadas usam, tá? Mas usar a base de dados que a gente tem disponível para o que a gente tinha em 1998, que era nada, não é mais ou menos nada, é nada, né? Quer dizer, tanto que a gente, uma hora, fez uma bobagem de pedir os contratos. A Golden Cross não parou um caminhão de mudança e descarregou caixas de modelo de contrato. Entendeu? Então, fora essas brincadeiras, né, essas coisas que marcam o tempo, eu acho que na medida que a gente, vamos dizer, esclarecer, dizer, explicitar qual o nosso fundamento ao olhar o setor, o que a gente quer quando a gente olha o setor? Quer dizer, quando a gente vê assim, não, então esse setor vai ter que organizar contratos de pré-pagamento, mesmo que sejam de consultas básicas e exames mínimos, né? Por exemplo, mesmo que se coloque isso, tudo bem, o meu entendimento é de que quanto mais consulta, mais acesso à consulta e mais acesso aos exames tiver, melhor, né? Tudo bem, então esse é o teu entendimento. Ok, entendi. Isso está baseado na cultura, que hoje é a cultura do brasileiro. Quanto mais exame, quanto mais consulta, melhor, né? Quer dizer, não importa se elas são efetivas ou não efetivas, ou se encavalam uma na outra, o que eu quero é ter acesso a um número de exames maior. E o outro lado dizendo para você assim, não, espera aí, isso te leva a que resultado assistencial? Vai melhorar a saúde dele? Não vai melhorar. A gente tem que medir isso. Que é em cima dessa base que a lei foi construída. Uma visão de futuro era de que a cornucópia de gastos ia ficar tão grande, que só você tratando de hierarquia, você tratando de sistemas de referenciamento, sem isso o mercado não ia sobreviver. Entendeu? Então, essa era a visão lá de trás, quando a gente olhava, pensava, esse negócio não vai ter fim. Exatamente a ideia da cornucópia, né? Sai dinheiro, assim, né? O tempo todo. É um negócio que você vai jogando cada vez mais. Ou que você vai estruturar um plano de saúde que seja realmente um plano que vá desde monitorar a tua saúde em casa, né? Até fazer referência e contra-referência. Ah, não, mas você está. A ideia de que na saúde você é um consumidor como outro qualquer não é verdadeira. A não ser que você queira, ok.
Vamos explicitar. Não, eu quero isso. Entendeu? Eu quero consumir procedimento que o meu médico ou os meus médicos vão mandar. Tá bom. Isso tem um preço, É. que é diferente do atual. Atual, hoje está formatado para uma lógica e, na verdade, a gente está sendo assolado por um turbilhão, né, de custos, inclusive por outro. Fala-se, tem amigos que falam a necessidade de aumentar o número de usuários, 52 milhões é pouco. Tá, isso a gente está imaginando os R$ 100 que o presidente Lula parece que falou, né? Só falou na Veja, não sei se falou ou não falou, mas estava lá na Veja, R$ 100, é isso mesmo? Ou é um pouco mais, o corte vai ser um pouco maior? Porque, além de tudo, uma coisa que eu pensei, não falei para ninguém hoje, estamos falando aqui pela primeira vez, o plano, eu sou a favor de fazer os testes, entendeu? Num ambiente controlado. Sou a favor, não sou contra. Acho que é perfeitamente possível, desde que, claro, translúcido para o consumidor, com fiscalização adequada, com acompanhamento devido. Acho que sandbox é uma. Não sandbox de 2 anos. Por que eu te digo isso? Porque qualquer plano que vai entrar no sandbox, ele é altamente antes, ele é banhado com a seleção adversa. Porque tende a ir para esse plano o quê? O cara que está precisando agora. Tá? Pô, eu estou precisando agora, vou comprar esse, porque é mais barato, e ali na frente eu tenho. Então, vai ser uma enxurrada de uso. Não vai ser pouco, não. Entendeu? Então, ou você faz. Eu sou defensor de sandbox com prazos um pouco maiores, entendeu? Para você começar a evitar. E coisa que a gente não fez até hoje é assim, qual é o uso, na verdade, nos primeiros 6 meses? O que a gente está falando de antisseleção de verdade? Entendeu? Do que se esperaria? Então, mas curto desse jeito, não. Então, eu acredito, estou falando demais aqui, mas eu acredito Não, tá ótimo. que a gente precise de disposição para diálogo, tá? A gente precisa ter na mesa, ou perto da mesa, quem decide, porque se for ficar a gente conversando de teoria, vamos ficar até o ano 3015, que a decisão vai estar em outro lugar. E a gente tem que ter informações e, a partir de que olhar eu estou olhando para a saúde suplementar. O que eu falo do Ministério da Saúde? O Ministério da Saúde pode dizer perfeitamente assim, olha, eu tenho problema com a média complexidade, por exemplo, porque vai me abrir muita demanda para alta complexidade. Eu tenho problema com a média complexidade. Então, esse problema é mais agudo na região Nordeste. Então, vamos abrir para as operadoras que atuam na região Nordeste a possibilidade de um plano segmentado que seja, que vá poder vender, né, essas ações em saúde que estão lá muito embaixo. Ou seja, tem que fazer lógica assistencial. Então você vendeu, fez lá, isso diante de um protocolo, fez lá, seguiu o teu protocolo, e claro que isso vai melhorar para o SUS, é evidente, mas não é, desculpa, não é colocar só mais oferta que vai fazer com que a demanda diminua. Ao contrário, a gente sabe na área de saúde, quanto mais oferta tiver, o uso vai. Então, ou, por exemplo, se pensar, isso é. Mas eu digo, né, com você, eu tenho liberdade para pensar. Então, eu posso pensar, de repente, não, por que a gente não faz um plano de consultas e exames, mas com todo o atendimento pré-natal? Ou
Por que a gente não faz um plano de consultas e exames, mas com atendimento, se for o caso, para o câncer de mama? Alta complexidade, média, para o câncer de mama. Porque eu não posso debater a partir de discutir com a autoridade sanitária, entendeu? Por que eu não posso fazer isso? Porque isso tem lógica. Utilizar a iniciativa privada para verdadeiramente auxiliar a saúde do SUS, o que tá necessitando em sua região. Perfeito, Isso. perfeito. E poder sobrar, né, da capacidade hoje pública instalada para aquele cara que hoje não consegue. Não, eu não consigo porque a fila é gigantesca, porque eu tenho que chegar às 5 horas da manhã, porque é difícil, e isso, e aquilo outro, e de repente você tem uma oportunidade como essa, debatida com a autoridade sanitária, entendeu? Ou seja, o Ministério da Saúde. Se não botar a mão na massa, se não disser, ó, saúde suplementar é 2 pontos, entendeu? Isso, né? O empresariado também fica perdido. E aí o que ele faz? Ele tenta olhar para aquilo que ele já fez e que tinha maior segurança. Não, peraí, deixa eu me segurar aqui. Né? Porque, afinal, não é um mercado pequeno. Né? Não é um mercado, a gente está falando de bilhões, né? Tanto para a área da saúde quanto de contraprestações pagas. Então, olha, por exemplo, tendo os princípios, tendo a informação, tendo como monitorar, os princípios claros, e sob a discussão da autoridade sanitária, né, ok, a gente pode fazer isso, na perspectiva de que isso vai melhorar a saúde de todo mundo. Entendeu? Quer dizer, posso falar mais um Isso, exemplo? não, sim, claro. Um Só exemplo. só complementa aqui. Você falou, você traz lá acho que é isso que você tá comentando. Você falou lá no seu escrito a respeito dos desafios clássicos, né? Envelhecimento, epidemia, vacina e a E, necessidade da utilização das novas tecnologias e essa integração público-privada. É isso que você está falando, né? Integração do isso. SUS à saúde, que é uma pauta antiga, mas nunca acontece, né? Não, nunca acontece porque os dois lados não querem. Isso. Entendeu? É até a minha impressão. Não, eu não reconheço a saúde suplementar como campo da saúde, e a saúde suplementar dizer, eu, com o sistema público, então eu quero distância. Então, ações simples, vacina nas indústrias e nas empresas grandes. A operadora é a operadora de saúde da empresa Blau, que tem 400 funcionários num prédio enorme no centro da cidade. Por que a operadora não pode, junto com o SUS, dar a vacina? Entendeu? A vacina, emprega, vai coletar lá os cadastros, mas a operadora vai lá, disponibiliza, faz cartaz, entra com tudo, entra com o cara para fazer o gesto, né? Pegar a injeção, fazer assim, entendeu? Por quê? Isso vai dar uma externalidade positiva para ela, inclusive, a operadora, enorme. As pessoas não vão ficar doentes daquilo. Quer dizer, cuidado com a gripe não é um problema do SUS. Cuidado com a gripe é um problema de todo mundo que trabalha na saúde, por conta da externalidade. Entendeu? Então, eu acho que você está certo. Quando eu falei assim, não, ter mais usuário, eu acho que a gente tem um problema mais premente, por isso que eu falei, é a pirâmide etária. Hoje a É. regra é de 6 vezes. Essa regra está cumprindo, ou seja, está sobrando da base da pirâmide para calçar um pouco o topo da pirâmide? Tá ou não tá? Se não tá, tem que mudar a regra. Entendeu? Ah, tem que fazer 8 vezes, tem que tirar a primeira faixa etária. Eu já ouvi de tudo. Entendeu? Ou seja, começar a fazer 6 vezes a partir da segunda. Tudo bem, mas isso tem que sentar, Sim. olhar número do crescimento do Brasil, olhar a perspectiva de renda, entendeu? Conversar politicamente para não ser usado por ninguém, entendeu? A própria limitação da lei, né? Porque acabou pressionando também, né? Porque quando você criou uma trava ali nos 60 anos, acabou fazendo toda uma pressão É, para a parte de baixo, né? essa lei não é nossa, né?
Não é a lei dos planos Sim, de claro. saúde, é o Sim, Estatuto do claro. Envelhecimento. Tem uma passagem do Estatuto do Envelhecimento que é. Aí eu estava na agência quando saiu o Estatuto do Envelhecimento. Tinha 70 anos. Estava lá, faixa de 70 anos. Saiu, acabou. O reajuste com 70 anos. Parava em 60. E aí, aquela confusão, entendeu? Pressão para cá, pressão para lá, como é que faz a regra? Aí a gente criou uma regra tentando não ficar tudo em 60, mas. E a gente estava, nesse momento, na CPI dos planos de saúde. Pensou que não tinha tido? Já teve CPI dos planos de Até, saúde. Já teve CPI dos planos de saúde. É só ir lá nos arquivos pegar, porque já teve. Então, entrando no Congresso, Januário, Solange e eu. Januário e Solange foram para fazer o debate na CPI e eu fui falar sobre o reajuste de 60 anos. Estatuto de idoso, novinho. Aí me perguntaram, né, você é a favor do Estatuto do Idoso? Eu falei, claro, é um espetáculo. O reajuste do plano, o Estatuto do Idoso é muito bom, protege, etc e tal, parará, parará. Mas o plano de saúde vai ficar mais caro? Vai. Ué, mas o senhor não falou que era a favor do plano de idoso? Sim, mas alguém tem que pagar a conta. Né? Se eu não tenho mais como chegar ao valor nos 70, eu vou ter que chegar a esse valor que eu cobrava nos 70, nos 60. Então a curva vai ficar toda já tá. Olha, deu uma confusão esse negócio. Foi parar no Jornal Nacional. Minha mãe não queria me dar cafezinho, assim, um horror. Né? Porque eu falei isso, mas é verdade. E isso é a gente, a gente não, eles, reguladores, têm que ser escravos da lógica. Não adianta eu ser bem intencionado. Quer dizer, então, eu acho que esse é um problema mais urgente, eu também acho. entendeu? Do que outros que aparecem. Que, Normalmente, quando eu falo, tô em alguma apresentação, alguém me pergunta, eu falo, olha, eu acho tudo interessante, os debates são muito importantes, são relevantes, mas assim, nós precisamos sentar e discutir o pacto intergeracional, porque uma hora não vai ter mais dinheiro para pagar. Hoje o jovem já gasta a mesma coisa que o mais velho, então você não tem bônus econômico etário para subsidiar o custo. Ô Barroca, assim, eu acho que nós vamos ficar aqui 7 horas, né, não, não, conversando tá aqui, bom. porque eu assim, tá, pô, tá maravilhoso aqui. Primeiro pela sua generosidade, né, de compartilhar toda a sua vida, a sua propriedade para falar sobre a regulação, o seu conhecimento e experiência sobre a questão, sobre a responsabilidade, né, com o coletivo, sobre toda essa ideia, esse pensamento seu estruturado e na necessidade do diálogo, né, qualificado, é tão importante sentar à mesa para conversar. Eu nem tenho como te agradecer a gentileza de você vir falar conosco. Primeiro, que você escreveu o prefácio para a gente, esse filme 3BS, ficou muito agradecido e orgulhoso de ter você no nosso primeiro livro. E a gentileza de você estar aqui também, compartilhando aqui. Muitíssimo obrigado mesmo, viu, meu caro? Eu que agradeço, espero estar no segundo livro também. Tá? Com certeza. E sempre que tiver oportunidade, eu estou a teu dispor e a dispor do escritório do M3BS, que teve essa iniciativa tão interessante. Tá? Ou seja, contribuir exatamente para o debate que eu acho que é o que falta para nós ainda. Obrigado por tudo. Imagina, eu que agradeço.